Fluminense venceu mais uma no Campeonato Carioca, Cano voltou a marcar, o time embala na temporada e vai para o Fla-Flu cheio de moral. E ainda vamos falar sobre o hat-trick do novo reforço do Fluminense logo depois da vinheta. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela presença, pela audiência, obrigado pela sua amizade aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista e quero começar pedindo para você fazer a sua inscrição. Tenho batido nessa tecla aqui, a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas. Então, se você não é inscrito ainda, está assistindo esse vídeo, vai lá, faça a sua inscrição e ajude o nosso canal. Quero mandar um abraço também para quem colabora de outra forma com o nosso canal. Abraço para o Valmir Alves. Valmir, muito obrigado, meu amigo. Você também pode colaborar com o nosso canal. Nossa chave Pix está logo aqui embaixo para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, continuar trazendo informações e atualizando você de todo o Brasil e também do mundo. Muitos torcedores de outros cantos do país e do mundo participam do nosso canal, deixam o seu nome, deixam o nome da cidade de onde nos acompanham. Por isso eu gosto de valorizar todos vocês e mandar um abraço para essa galera. Abraço então para o Alcenir em Araxá, Minas Gerais, o Ercival Gomes em Aracaju, o Everton Carlos pediu para eu mandar um abraço para ele, para as filhas Cássia e Tássia e para os netos Iago e Miguel. Só esqueceu de deixar o nome da cidade de onde você nos assiste, Everton. Abraço também para o Cícero Abreu e para o filho dele, o Eliabe. Os dois moram em Aparecida de Goiânia. Abraço também para o Ricardo Soares em Uberlândia, para o Josué Martins em Mimoso do Sul, o Geraldo Favalessa, que nos assiste em João Neiva, Espírito Santo, e o José Carlos, que nos acompanha direto de Navegantes, em Santa Catarina. Um abraço a todos vocês. Pessoal, vamos falar então de Campeonato Carioca, né? A gente teve uma rodada com muitos gols neste sábado. E antes de falar da vitória do Fluminense, eu quero falar do nosso novo reforço, o atacante Lelê. A torcida do Fluminense está com muita expectativa para a chegada do Lelê pela temporada, por esse início de temporada que ele tem feito. Volta Redonda venceu o Madureira por 6-0 em Conselheiro Galvão, um resultado que poucas vezes a gente viu, né? O Madureira sendo goleado dentro de Conselheiro Galvão. Eu me lembro, todas as vezes que o Fluminense vai jogar lá, são sempre jogos muito difíceis. E os outros grandes também sempre passam muita dificuldade. O Volta Redonda atropelou a equipe do Madureira com 3 gols do novo reforço do Fluminense. O atacante Lelê, o Fluminense marcou também outro golaço. Marcou um golaço com a contratação do Marcelo, outro golaço agora com a contratação do Lelê. O Lelê em 13 jogos em 11 jogos tem 13 gols na temporada. Média de mais de 1 gol por partida. Sensacional o início de ano do Lelê. Se ele chegar no Fluminense com toda essa disposição, com toda essa fome de gols, o Fluminense ganha um reforço, mas assim, de altíssimo nível, altíssimo nível. O Fluminense acertou em cheio na contratação do Lelê. E outro jogador que durante a semana até teve o nome dele especulado no Fluminense, a informação era de que ele tinha sido oferecido ao Fluminense, mas o Fluminense não tinha aberto negociações, pelo menos por enquanto, a gente não tem mais nenhuma novidade sobre isso, foi o Luciano Naninho, que também marcou um gol nessa goleada do Volta Redonda. Então, Lelê marcando mais 3 gols, chega a 12 no Campeonato Carioca, é o artilheiro da competição e se a tabela terminasse hoje, a gente teria um Fluminense e Volta Redonda na semifinal. Será que o Lelê ia poder jogar contra o Fluminense? Porque tem até uma questão ética aí, né? Porque como ele vai ser reforço do Fluminense, será que ele iria jogar? Bom, de qualquer forma, Lelê então arrebentando no Campeonato Carioca e deixando a torcida do Fluminense ainda mais entusiasmada com a sua chegada no time carioca. Só lembrando que o Lelê não vai poder jogar na Copa do Brasil pelo Fluminense, porque ele já entrou em campo pelo Volta Redonda. Vamos falar agora sobre a vitória do Fluminense sobre o Bangu, goleada por 5-0. Mais uma vitória sólida do Fluminense, uma atuação impecável do Fluminense, sem levar sustos. O Fábio não trabalhou no jogo, uma vitória realmente muito tranquila. Há muito tempo que eu não vejo
uma vitória assim tão tranquila do Fluminense, um jogo onde o Fluminense não foi ameaçado em momento algum. O Fluminense fez uma partidaça desde o início do jogo, já marcou 1-0 com um golaço de falta do Ganso. O Ganso estava perseguindo esse gol há muito tempo. Há vários jogos o Ganso tem cobrado faltas, tem passado perto e dessa vez ele foi premiado com um golaço. Parabéns ao Ganso, merecido o golaço de falta que ele marcou. Germancano fez mais 2, John Arias também bateu o pênalti e fez, e no finalzinho o Marrone acabou completando essa goleada por 5-0 sobre a equipe do Bangu. Jogo muito tranquilo, muito fácil. Eu queria apenas fazer uma ressalva em relação ao gol do Germancano cobrando o pênalti. Não sei se vocês repararam, mas quando o menino Giovani sofre o pênalti, quem acompanhou pela televisão, a impressão que deu, não estou cravando aqui, estou dizendo que a impressão que deu é de que o Giovani vai e pede para bater o pênalti. Na mesma hora, a direção de transmissão corta a imagem pro Fernando Diniz no banco de reservas. E dá para fazer a leitura labial do Diniz dizendo que era o Cano que ia bater. A câmera, novamente, né, a imagem ela é cortada de novo para dentro de campo e aí aparece o Felipe Melo chegando e dando a ordem, né, repassando a ordem. O Diniz mandou o Cano bater. Então para mim, ficou a impressão de que o Giovani queria cobrar o pênalti. A ordem veio do banco, o Felipe Melo, como um líder, na mesma hora foi lá, opa, peraí, o Diniz já tá mandando, o Diniz disse que é o Cano. E aí me surpreende muito os jogadores do Fluminense terem uma atitude, né? Um ou outro jogador querer cobrar, pedir para bater pênalti, se não é o batedor oficial, depois daquilo que aconteceu no jogo contra o Botafogo. Claro, a situação era outra. O Fluminense já estava vencendo, o jogo já estava tranquilo, a vitória já estava consolidada. Mas, gente, o saldo de gols é importantíssimo, importantíssimo na classificação final. O Fluminense, nesse momento, daqui a pouquinho eu vou detalhar mais isso, o Fluminense ele está a 9 gols de saldo de diferença para o Botafogo, mas está a 3 gols de saldo só de diferença do Volta Redonda. Na última rodada, o saldo de gols pode ser determinante. Então, isso é coisa séria, gente. Isso é coisa séria. Não dá pra brincar com esse tipo de coisa. O Fluminense já aprendeu a lição. A derrota pro Botafogo hoje, em função muito daquele pênalti que o Calegari desperdiçou, aqueles 3 pontos que o Fluminense desperdiçou podem fazer toda a falta pro Fluminense ou terminar em segundo, né, e garantir vantagem na semifinal, ou até mesmo ser campeão da Taça Guanabara. Aquele pênalti que o Fluminense desperdiçou tá fazendo falta agora. Não só aquele pênalti, o empate com o Boa Vista também, né? Aquele gol no apagar das luzes lá daquele jogo também foi brincadeira. Mas o pênalti principalmente. Então a gente não pode ter esse tipo de comportamento de novo. Né? Parece que não aprenderam a lição. Então assim, se eu tiver enganado, peço desculpas. Mas a impressão que me passou é de que o Giovani pediu ou para ele bater ou para outra pessoa bater. Porque nitidamente ele vai até o Ganso e fala alguma coisa com o Ganso. E aí vem a ordem do banco do Diniz dizendo que era o Cano que tinha que bater e o Felipe Melo corre para também repassar a orientação do Fernando Diniz. Bom, queria falar sobre isso e agora vamos falar então sobre a classificação. Antes, só passando aqui a renda e público do jogo do Fluminense. 14.400 presentes no estádio Mané Garrincha, que tava com palco montado ali, né? Trem que eu não consigo entender, mas deixa pra lá. E renda de R$1,5 milhão para essa vitória do Fluminense sobre o Bangu por 5-0. Vamos falar sobre a classificação agora, porque a gente tem 2 jogos ainda para fechar essa rodada neste domingo. O Botafogo encara o Resende no estádio Kleber Andrade em Cariacica, na Grande Vitória, e o Flamengo pega o Vasco no Maracanã às 6h10 da tarde, jogo importantíssimo para o Fluminense, jogo importantíssimo para o Fluminense, do Botafogo também. Se o Botafogo tropeçar, o Fluminense já garante a classificação
para a semifinal automaticamente. Nesse momento vou mostrar a classificação para vocês, olha só. O Flamengo é o líder com 23, o Fluminense é o vice-líder com 22, Volta Redonda 19, o Vasco fecha o G4 com 17. E o Botafogo tem 16 na quinta posição. Para o Botafogo passar o Fluminense hoje, ele tem que vencer os 2 jogos. Ele joga contra o Resende, então, neste domingo. E na última rodada, o Botafogo, ele encara no Raulino de Oliveira a Portuguesa, que é um adversário um pouco complicado, né? Então, o Botafogo, ele tem que vencer esses 2 jogos, torcer para o Fluminense perder para o Flamengo e ainda assim o Botafogo tem que tirar uma vantagem de saldo que o Fluminense tem de 9 gols. 9. O Botafogo tem que tirar essa vantagem para ultrapassar o Fluminense. É uma situação um pouco complicada, bem complicada, aliás, para o Botafogo. Pode ser que o Botafogo fique fora da semifinal do Campeonato Carioca. O outro time que, se hoje tropeçar, garante também a classificação do Fluminense para a semifinal é o Vasco. O Vasco pega o Flamengo. Se o Vasco não vencer o jogo, o Fluminense também estará automaticamente classificado para a semifinal. Aí tem a questão da final da Taça Guanabara, né? Na quarta-feira o Fla-Flu. Se o Vasco empata ou ganha do Flamengo, na quarta-feira Flamengo e Fluminense decidem o título da Taça Guanabara. Se o Flamengo vencer, o Flamengo será campeão da Taça Guanabara, o Fluminense não terá como mais tirar esse título do Flamengo, porém o Fluminense ainda vai brigar na última rodada pelo segundo lugar na Taça Guanabara, que garante uma vantagem na semifinal. Que vantagem é essa? O Fluminense poderá empatar os 2 jogos da semifinal ou ganhar um jogo e, no caso, perder outro, desde que seja pela mesma diferença de gols. Como foi o ano passado, né? O Fluminense e Botafogo, o Fluminense tinha vantagem, ganhou o primeiro jogo do Botafogo de 1-0, perdeu o segundo de 2-1, mas na soma dos resultados, 2-2, se classificou para a decisão do estadual. Então é importante o Fluminense terminar nas 2 primeiras posições. O Volta Redonda ainda pode tirar esse segundo lugar do Fluminense, ou até mesmo o Vasco. Se o Vasco vencer os 2 jogos e o Fluminense perder para o Flamengo, o Vasco ultrapassa o Fluminense. Se o Volta Redonda vencer na última rodada, e o Volta Redonda deve vencer porque ele pega o Boa Vista, o jogo é em Bacaxá, mas o Boa Vista não faz um bom campeonato. Então, se o Volta Redonda vencer o Fluminense, aliás, o Volta Redonda vencer o Boa Vista e o Fluminense perder para o Flamengo, Volta Redonda empata com o número de pontos do Fluminense e aí tem que tirar uma vantagem de saldo que o Fluminense tem a mais de 3 gols, o que não seria muito difícil, né? Se o Fluminense, por exemplo, perder para o Flamengo de 1-0 e o Volta Redonda vencer por 2-0, o Volta Redonda ele ultrapassa o Fluminense na classificação porque o Volta Redonda tem mais gols que o Fluminense. Volta Redonda marcou 24 gols, o Fluminense marcou 18. Então, assim, o Fluminense tem que ficar de olho nesses 2 jogos de hoje, porque já pode garantir a sua classificação e vai saber também se o Fla-Flu na quarta-feira vai valer título ou vai valer a permanência na segunda posição para ir com vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Meus amigos, muito obrigado pela sua presença em mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Um grande abraço a todos. Bom domingo, pessoal!